Muito bem. A lição de hoje é a palavra, é o sétimo capítulo do livro, não é? E hoje é a palavra. Que palavra? É sobre a palavra de Deus, que está bem explícito no livro de Tiago. No capítulo 1, versos 22 a 25, é referência bíblica para nós nessa noite. A palavra diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aleluia, glória a Deus. Tiago 1, de 22 a 25. Então, amados, todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? E foi escrita por inspiração de Deus, conforme está lá em 2 Timóteo 3,16, lembra? 16 e 17, fala o seguinte: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, ou toda a palavra, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra tem essa função. A palavra de Deus tem essas funções, na verdade, não é? Primeiro que ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Para nós que estamos começando a caminhar com Deus, ou para aqueles que estão começando a caminhar com Deus, ela é útil para o ensino. Que ensino? Aquilo que você precisa para caminhar dentro da vontade de Deus. Outra coisa, é útil para a repreensão. Quantas vezes, às vezes a gente pega a palavra e vai ler, puxa, eu não sabia disso. A Bíblia está te repreendendo. Talvez você tenha até feito alguma coisa que a Bíblia, a palavra, não aprova. É uma repreensão. É feita para a correção. E se repreendeu, aprendamos, corrijamos o nosso erro. Por isso que ela é prática, ela é útil para também a correção e para a instrução na justiça, para que nós possamos verdadeiramente aprender a andar dentro da justiça de Deus. O que é correto, o que não é correto, não é correto. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. É a justiça de Deus. A fim de que o homem de Deus... Por que o homem de Deus? Porque nós estamos com Deus. Se for ensinar isso aqui para uma pessoa do mundo, normalmente ele não vai absorver bem essa palavra. Mas nós que já estamos com Deus, observamos bem e colocamos em prática, porque para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui está também a força de um chamado, para que nós possamos também estarmos preparados para uma boa obra. O que é boa obra? Através de nós. A nossa postura, o nosso andar, o nosso pensar e o nosso agir. E também essa boa obra fala de compartilhar justamente essa palavra. É uma boa obra, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, diz a palavra de Deus. Então, sendo a palavra de Deus, a Bíblia é muito importante porque nos ensina tudo o que é importante para a vida cristã.
A Bíblia nos ensina tudo o que é importante para a nossa caminhada com Deus. Nossa caminhada com Deus. Nesse tempo de peregrinação, porque nós estamos aqui por um tempo, mas nesse tempo que estamos aqui, nós vamos andar com Deus, estamos andando com Deus, e a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar o que nós precisarmos nessa caminhada. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, para os humanos, para a humanidade. Então, a palavra de Deus, ou a Bíblia, é a revelação de Deus à humanidade. É para todos nós, indistintamente. É para todos nós, humanos. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Na Bíblia nós aprendemos como Deus interage conosco. Na Bíblia nós aprendemos como Ele interage conosco. Quem está lendo os resumos da leitura da Bíblia, que eu mando todos os dias, vê como Deus também interage. Corrige, é verdade, mas interage. Interage com seus servos, com seus chamados. Interage, fala pessoalmente com Deus. E ouvir a voz de Deus, eu posso falar para vocês, é tremendo. É tremendo ouvir a voz de Deus. Glória a Deus por isso. Então, na Bíblia aprendemos como Deus interage conosco e tem agido ao longo da história para nos salvar do pecado. Não é? Nesse propósito de oração, nós temos visto, de oração não, de leitura da Bíblia, nós temos visto como Deus tem, através da história dos seus profetas, ao longo do tempo, trabalhado para que a misericórdia dele seja exercida sobre o povo, um povo rebelde, que nós temos visto. Mas nós estamos andando com Deus. É diferente. Os tempos de hoje é diferente para nós, glória a Deus por isso. A Bíblia também nos ensina como viver da melhor maneira que agrade a Ele. A Bíblia nos ensina a melhor maneira de andar que agrade a Deus. Não necessariamente nos agrada, porque nós vamos na nossa caminhada ter que tomar alguma atitude que muitas das vezes aos nossos olhos, aos olhos naturais, humanos, não vai agradar o nosso coração. Mas primeiramente, agrada-te de Deus. E Ele satisfará o desejo do vosso coração. Primeiramente, agradar a Deus. A palavra de Deus é viva. A Bíblia apresenta Jesus como a palavra de Deus. A Bíblia ainda tem todas essas nuances de vantagem para nós que andamos com Deus e ainda nos revela Jesus como a palavra de Deus. Jesus, a palavra? Sim, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em João 1:1. O Evangelho de João já começa dizendo o seguinte: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus. Por isso que no início da criação, Deus não coloca tudo como no singular, é no plural. Façamos o homem à imagem e semelhança. Não é? É no plural. Então Deus não estava só. Senão eu faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas não, façamos, é no plural. Porque no princípio era a palavra, e a palavra, Jesus, estava com ele, e a palavra era ele, era Deus. Glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus é viva e tem poder para nos transformar. Foi isso que Jesus veio fazer, transformar as nossas vidas. E como transforma? Jesus veio justamente para isso, transformar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e passa a ter uma novidade de vida todos os dias. Jesus entra justamente aí para transformar essa vida. Vida anteriormente de pecado, de mundo, agora não mais, mas na presença de Deus. Então Jesus veio justamente para isso. A palavra de Deus é viva e tem poder para nos transformar. Foi isso que Jesus veio fazer, transformar as nossas vidas. Agora, cabe a nós permitir
que ele nos transforme. Aí entra o nosso querer, aí entra o nosso livre-arbítrio. E se nós estamos aqui, é porque um dia nós dissemos, sim, eu quero ser transformado por Jesus. E isso que nós estamos fazendo nessa reunião de estudo da Palavra de Deus é justamente esse processo de transformação das nossas vidas. É justamente isso. Graças a Deus por isso. No versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, não é? Está lá em Romanos. Então, amados, mas não é só ouvir, é praticar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós estamos aprendendo. Não é somente ouvir, é praticar, é trazer para o coração e colocar em prática. Isso é o que Tiago está explicando. Tiago enfatiza a necessidade de agirmos de acordo com o que ouvimos. Se nós estamos lendo a palavra, ouvindo da palavra, meditando na palavra, aquilo é o nosso ouvido espiritual, vai captar, agora vai trazer para cá e daqui para a prática. É isso que Tiago está falando. Não seja somente ouvinte, mas praticantes. Ele diz que estamos nos enganando se pensarmos que podemos ser apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Então, quando nós somos somente ouvintes e não colocamos a palavra em prática, nós estamos nos enganando a nós mesmos. É o que a palavra está falando, não é? Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque se você somente ouvinte, ouve a palavra, mas não pratica, você está enganando a você mesmo. Eu estarei enganando a mim mesmo. Então ele diz que estamos nos enganando se pensarmos que podemos ser apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Portanto, sejamos ouvintes, mas também sejamos praticantes da mesma. Não enganemos a nós mesmos. Para ser cumpridores da palavra, precisamos dar a ela mais do que um olhar passageiro. Mais do que um olhar passageiro. Sabe aquela leitura que você faz esporadicamente, assim? Vou só dar uma lida e fica por isso mesmo. Precisa mais atenção à palavra de Deus. Criar um tempo para meditar na palavra de Deus. Um tempo para ter uma comunhão com Deus através da sua palavra, através da oração, através da busca, do louvor, através de uma ministração, como nós estamos fazendo aqui. Tá? Para sermos cumpridores da palavra, precisamos dar a ela mais do que um olhar passageiro, mas um olhar costumeiro, contínuo, diário, todos os dias, com qualidade na presença de Deus. E eu volto a falar, como sempre falo, 5 minutos com Deus com qualidade é melhor do que meia hora de qualquer jeito. 5 minutos? Pô, Deus te deu 24 horas. Não é? Bom, a palavra de Deus deve ser ouvida, aceita e obedecida. Então, a palavra de Deus era preciso ser ouvida, então nós precisamos ouvir. Aceita, eu aceito no meu coração. E na medida que eu ouço, aceito, eu ponho em prática, obedeço. Essa é a leitura que Tiago está nos passando. Enquanto isso não acontece, não há um verdadeiro discipulado. Quando nós praticamos isso, ouvimos e praticamos, estamos discipulando a nós mesmos. É um discipulado. E esse discipulado tem um custo, tem um preço. Que preço? O seu tempo, um momento de qualidade com Deus. Esse discipulado é importante para as nossas vidas. E o que nós estamos fazendo aqui também não deixa de ser um discipulado, porque estamos aprendendo mais de Deus. Esta passagem deixa claro que apenas ouvir a palavra de Deus não é suficiente, é necessário praticar.
Porque se não é suficiente, por quê? Porque se estamos somente ouvindo e não estamos colocando em prática, estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Então, gente, não enganemos a nós mesmos, não. Vamos ouvir a palavra, mas vamos colocar em prática. Esta passagem também trata sobre a obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Está falando de obediência à palavra de Deus. Nossa resposta à palavra de Deus deve se dar em duas etapas. Primeiro, ouvir atentamente a palavra de Deus. Dedicar um tempo à palavra de Deus. É isso que eu já falei. Tá? E depois, agir de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos de Deus, nós estamos aprendendo aquilo que nós devemos colocar em prática, que vai ser bom para nós, que vai ser bom para a minha vida, e vai ser um bom testemunho para o meu próximo, porque nós estamos ouvindo e praticando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, primeiro nós precisamos ouvir atentamente, com atenção. Essa é a chave de um relacionamento harmonioso com Deus. Ouvir um relacionamento harmonioso com Deus precisa desse ouvir atentamente. É os 5 minutos de qualidade. É um tempo de qualidade com Deus. E agir de acordo com a palavra de Deus. Para que, na medida que a gente ouve atentamente, temos um tempo de qualidade com Deus. O segundo passo é agir de acordo com aquilo que nós aprendemos. De acordo com aquilo que nós temos aprendido, hajamos assim. É simples. No versículo 23 fala o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe, é um complemento. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho. Como assim? Semelhantemente, se contemplarmos atentamente o espelho da palavra de Deus, ela nos dirá não somente como somos, mas também como devemos ser. A palavra de Deus é um espelho. Na medida que você se interage com a palavra de Deus, se interage com Deus, ela vai dizer para você o que você precisa mudar, como você é e em que você precisa mudar. Isso demanda um espaço de tempo, é verdade. Mas a palavra de Deus vai nos moldar segundo o propósito de Deus. Porque esse é a intenção de Deus, nos moldar na forma dele. E não porque nós, quando viemos na forma do mundo. Tudo pode, tudo é permitido, é aquela coisa nada toda. Mas hoje não. Hoje é a forma de Deus. Nem tudo eu posso. Aquilo que contradiz a vontade de Deus, dessa eu fujo. Mas aquilo que é segundo a vontade de Deus, essa eu pratico. O espelho físico, o vidro, nos mostra a verdade a respeito da nossa aparência, de como estamos do lado de fora. O espelho físico é isso. Você olha no espelho, você vai se ver. Você vai vislumbrar a sua fisionomia ali. A palavra de Deus, como espelho, nos mostra a verdade a respeito de como está o nosso interior. Na palavra nós vamos ver como está o nosso íntimo, a nossa vida, o nosso interior, tá? E muitas vezes também o nosso exterior. Muitas das vezes você olha a palavra de Deus, hoje eu preciso mudar. Eu preciso vestir melhor. Ou eu preciso cuidar disso, da minha aparência. Mas na frente a palavra fala sobre a aparência, tá? Então o espelho físico nos mostra como a verdade da nossa aparência, a respeito de nós, fisicamente falando. Mas o espelho da palavra de Deus, não. Ela mostra a nossa verdade interior, aquilo que verdadeiramente nós somos. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, e a gente chega à conclusão: eu estava errado nisso. Eu estava fazendo errado. Eu estava com uma postura que não agradava a Deus. É o espelho de Deus que está mostrando para nós como nós estávamos antes, agindo de maneira incoerente com a vontade de Deus.
O espelho físico mostra como estamos. A palavra de Deus mostra quem somos. O espelho da palavra de Deus mostra quem somos. O espelho físico mostra como estamos agora. Se você olhar no espelho agora, você vai ver como você está agora. Mas a palavra de Deus mostra quem verdadeiramente nós somos. Por isso que é importante a gente ler, meditar na palavra de Deus, para que a gente aprenda a conhecer nós mesmos dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. O espelho físico mostra minhas rugas, minhas manchas, ele mostra o que eu preciso arrumar, limpar, melhorar. A palavra de Deus, como espelho, mostra minhas imperfeições. Olha que tremendo. E se mostra as minhas imperfeições, mostra que eu preciso mudar naquilo que não está coerente com o que Deus deseja para mim. Mostra os meus pecados, as minhas falhas, mostra o que eu preciso mudar na minha vida. O espelho da palavra de Deus mostra o que eu preciso mudar na minha vida. Meus pecados, aquilo que eu cometia, não cometo mais, ou aprendo a não cometer mais, as minhas falhas, muitas das vezes as falhas no falar, não é? Às vezes a falha no ouvir, também. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Contudo, com tudo isso, amados, o espelho físico e o espelho da palavra que mostra como nós somos, contudo, há uma grande tentação para se usar a Bíblia como janela no lugar de espelho. Usar a Bíblia como janela no lugar de espelho. Mas o que é isso? Usar a Bíblia como janela e não espelho? Em vez de olhar no espelho para ver como posso melhorar, é mais fácil olhar pela janela para ver os erros do próximo. É olhar pelo espelho, olhar pelos erros dos outros. E às vezes até mesmo julgar ou pré-julgar. Que nós possamos olhar a Bíblia, a palavra de Deus, como espelho para a minha vida, para ela mostrar em que área eu preciso mudar, onde eu preciso mudar, em que área eu preciso me ajustar. Porque a nossa vida com Deus, pode ter certeza de uma coisa, são ajustes constantes, é diários, é igual um relacionamento marido e mulher, sempre vai precisar de ajustes. São pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Então vai requerer ajustes sempre. Quando colocamos em prática o que Deus nos ensina, estamos nos tornando mais espiritualmente conscientes. Quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra ensina, nós estamos aprendendo mais da vontade de Deus. E à medida que eu aprendo mais da vontade de Deus para a minha vida, mais eu afasto daquilo que não é da vontade dele. É uma coisa prática. Quanto mais eu conheço a Deus, e quanto mais Deus me ensina, mais eu fujo daquilo, ou deixo de fazer, ou de praticar aquilo que desagrada a Deus, que muitas vezes eu estava praticando. Então a palavra de Deus tem isso. Se apenas eu leio ou ouço a palavra de Deus e finjo que não é comigo e que não há nada a fazer e obedecer, estarei apenas enganando a mim mesmo e continuarei exatamente como estou. Não vai haver mudança. Por quê? Porque eu estou enganando a mim mesmo. Isso é sério, isso é importante. Por isso que a palavra nos orienta, nos admoesta a buscar conhecer mais de Deus, para que na medida em que eu conheço mais de Deus, eu possa verdadeiramente dizer não para isso e sim para Deus. Não para o que desagrada a Deus, às vezes que mesmo contra a minha vontade, mas eu preciso agradar a Deus em tudo. Em tudo. A palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, implica em fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque a minha vontade
Enquanto o homem, ela precisa estar submissa à vontade de Deus. E quando nós trazemos a nossa vontade submissa à vontade de Deus, pode ter certeza, bênçãos sem medidas vêm para as nossas vidas, acontecem nas nossas vidas. No versículo 24 diz, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. É aquilo, você olha para o espelho, você vai ver você mesmo. Você saiu dali, você às vezes até se esquece da sua aparência. Vou ver de novo. Não é assim? Acho que tem um fiozinho aqui, deixa eu lá ver. Tá. Vou fazer uma molinha aqui. Então tem essas coisas. Este versículo reflete a sabedoria de Deus que nos ensina a nos comportarmos de forma racional. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Mas quando nós olhamos no espelho de Deus, nós vamos ver como nós somos. Vamos olhar para nós de maneira racional. Eu preciso mudar nisso. Ou nessa área eu estou bem. Eu estou bem, né, nesse quesito, mas tem outros quesitos que eu preciso mudar. Tem outros itens da minha vida que eu preciso mudar. Olhar para si mesmo significa refletir sobre a própria vida. Quando eu olho para mim mesmo, eu reflito sobre a minha própria vida e comportamento. E reconheço e tenho a oportunidade de reconhecer os meus erros e as minhas falhas. Então, quando olhar para si mesmo, significa refletir sobre a própria vida e o comportamento. Por isso que o apóstolo está falando aqui. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Olhar para si mesmo é isso. Que nós possamos olhar para nós mesmos. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós trazemos aquilo que meditamos para as nossas vidas hoje. Onde eu entro nessa situação? Ou onde essa palavra entra na minha vida? Onde essa revelação entra na minha vida? Olhando para nós mesmos. Que nós possamos refletir a nossa própria vida e comportamento e reconhecer os nossos próprios erros e as nossas falhas. A importância de olhar para si mesmo também antes de julgar o próximo. Antes de julgar o nosso próximo. O que isso envolve olhar para nós mesmos e mudar a nossa conduta. Porque não adianta olhar para nós mesmos e perceber que precisa mudar em alguma área e não tomar uma postura de mudança. Não vai mudar em nada. Vai estar enganando, igual o primeiro versículo que nós lemos, vai estar enganando a nós mesmos. E nós não podemos agir assim. Vamos ver a palavra, transferir a palavra para as nossas vidas e gerar mudança nas nossas vidas a partir daí. Glória a Deus por isso. Então, amados, bom, perdi aqui, achei de novo. Em resumo, Tiago 1, 24. Opa! Tiago 1, 24. Cadê o Tiago 1, 24? Achei. Em resumo, é uma lembrança, esse versículo, Tiago 24, 1, 24, é uma lembrança de que é preciso se conhecer antes de julgar aos outros, mas também de que é importante manter-se fiel à fé e praticar o ensino da palavra de Deus. Porque na medida em que nós praticamos a palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, essa maneira de julgar, mesmo porque o julgamento não cabe a nós. Quem julga é Deus. Mas muitas vezes nós nos pegamos julgando. E isso vai deixando de fazer parte da nossa vida. Isso vai deixando de fazer parte das nossas vidas. Muitas vezes obedecemos os nossos peitos e muitas vezes não obedecemos a palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes obedecemos a nossa vontade e esquecemos de obedecer à vontade de Deus. O versículo 25 fala:
Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado em tudo que fizer. Uma coisa interessante. Observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei. Observa a lei da verdade, persevera na lei da verdade, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado, ou bem-sucedido, ou feliz, né? Mais do que feliz, porque bem-aventurado é isso, mais do que feliz naquilo que ele fizer. O que é a lei perfeita? É a palavra de Deus. A lei perfeita que está falando aqui é a palavra de Deus. Então, o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, o homem que observa atentamente a palavra de Deus e persevera na prática dessa lei, porque você aprende a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está falando, não se esquecendo do que ouviu ou daquilo que você leu ou meditou, não se esquecendo, mas colocando em prática, será bem-aventurado, será feliz. Tudo que você fizer vai dar certo, a palavra de Deus também fala isso. Então, quando nós observamos atentamente a palavra de Deus e colocamos em prática, não somente ouvintes, mas colocando em prática aquilo que nós ouvimos, seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados. Glória a Deus por isso. Então, a lei perfeita é a palavra de Deus e ela deve ser examinada com profundidade, não é superficialmente. Por isso que é importante, quando nós for lermos a palavra de Deus, primeiramente, orar. Orar, para que Deus possa trazer o outro lado da letra. A revelação do outro lado da letra. Porque a palavra de Deus mesmo declara que a letra em si mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz a revelação que nós, por isso que precisamos, a revelação que nós precisamos. Por isso que a palavra de Deus fala, ouvir atentamente a palavra de Deus. Muito bem. A lei perfeita é a palavra de Deus. A verdadeira intenção da lei é que ela nos ajude a amar uns aos outros como Deus nos amou. Deus vai imprimir em nosso coração esse amor pelas pessoas. Evidentemente. Assim, deixamos de prejulgar. Então, quando nos esforçamos para praticar a lei ou a palavra de Deus, somos felizes em nossa obra. Quando nós buscamos com sinceridade ou inteireza de coração a revelação que a palavra nos fala, nós vamos aprender mais de Deus e vamos ser felizes na obra, daquilo que nós vamos ter. Ou seja, a revelação, quando buscamos, Deus vai falar conosco. E na medida que Deus fala conosco, coloquemos, portanto, em prática. Aleluia. Muito bem. Não é suficiente apenas conhecer a lei ou a palavra de Deus. Precisamos também nos esforçar para buscar essa lei e segui-la de forma obediente. Não é suficiente somente conhecer a lei. É preciso praticar a lei. Por isso que lá, ouvir e não praticar, você vai estar enganando a você mesmo. Tá? Para finalizar, três razões básicas para estudarmos a palavra de Deus diariamente. 3 razões. Por que eu estudo a palavra de Deus diariamente? 3 razões. A primeira, para alimentar a minha alma. Para alimentar a minha alma. Assim como alimentamos o nosso corpo físico,
devemos alimentar nossa alma através da palavra de Deus. Está na Bíblia? Está na Bíblia, Mateus 4:4. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus que nós temos na nossa mão, a Bíblia, é toda a palavra que saiu da boca de Deus. Foi dada aos apóstolos, foi dada aos profetas, e eles passaram por papel, e hoje nós temos ela aqui, ó, em forma de livro, ou virtualmente. Hoje é muito simples, você vai à igreja, a maioria nem leva a Bíblia mais. Está tudo no celular, não é? Eu sou um desses, tá? Estou falando porque eu sou um desses. Primeiro, uma das razões para estudarmos a palavra de Deus diariamente é para alimentar a alma. Outra, para saber mais de Deus. Precisamos mesmo, temos carência, temos necessidade de aprender mais de Deus. Por isso que temos que buscar a leitura da palavra, a busca da palavra todos os dias. Efésios 1:17 fala o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, quando nós precisamos saber mais de Deus, para justamente termos ciência daquilo que nós precisamos agir, mudar aquilo que precisamos mudar. O Senhor deixou a palavra para que pudéssemos conhecê-lo melhor e colocar em prática os seus princípios. Então, através da Bíblia, através do nosso tempo, da nossa dedicação, nós temos condições de aprender mais de Deus. E, por fim, a terceira é para lutar contra as forças do mal. Para lutar contra as forças do mal. A palavra de Deus, quando nós aprendemos mais da palavra de Deus, nós vamos estar nos preparando para lutar contra as forças do maligno, porque ele tenazmente nos assedia todos os dias. E se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, eu vou cair. Lá na lição de tentação, lembra? Ela sobrevém. O inimigo anda ao derredor, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. E quando nós somos relapsos na palavra de Deus, pode ter certeza, essa mesma palavra, nós vamos precisar dela para lutar contra as forças do maligno. Outra coisa, agora vamos falar sobre 5 benefícios que a palavra de Deus produz em nossas vidas. Primeiro benefício, nos aperfeiçoa. Isso é importante. É um benefício quando nós aprendemos a palavra de Deus, colocamos ela como prática na nossa vida, essa mesma palavra vai nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, a primeira condição, o primeiro benefício de estudarmos a palavra de Deus é que ela vai nos aperfeiçoar. O segundo benefício é que ela vai nos limpar. Ou seja, a palavra de Deus é mais excelente material para a purificação de nossas almas e nossas mentes. A palavra de Deus em João 15:3 fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos? Então, querido, é uma pergunta que se faz. Muitas das vezes a gente não está. Quantas vezes a gente precisa da correção da palavra de Deus? Isso é por toda a nossa vida, nós vamos precisar dessa correção da palavra de Deus. Mas ela tem o poder para limpar as nossas vidas daquilo que não agrada a Deus. Outra coisa, nos santifica. A palavra de Deus, na medida que nós conhecemos e buscamos mais a palavra de Deus, ela nos santifica. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E agora uma coisa importante, que a palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, um dos benefícios de buscar a palavra de Deus, de ter uma intimidade com a palavra de Deus e por conseguinte com Deus, é que ela nos liberta.
A palavra de Deus nos liberta das crendices, das superstições, nos liberta de tanta coisa, de tantos erros, de tantas falhas, de tantos pecados. A palavra de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então a palavra de Deus nos liberta. E para encerrar, o 5 é o seguinte: a palavra de Deus discerne os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Esse é o Espírito que habita em nós. Ele está aqui justamente para que nós possamos discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E quando discernimos os pensamentos e os propósitos do coração, nós vamos estar aptos a fazer a vontade de Deus. Quando nós não discernimos, tomamos atitudes segundo o nosso próprio querer. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, apta para discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do coração. Então, meus amados, por isso que é importante, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, em todas as áreas da nossa vida, primeiramente, vamos buscar de Deus, porque a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do nosso coração, que muitas vezes possamos tomar atitudes que não agradam a Deus. Amém, irmãos? Então é isso. A palavra de Deus é de suma importância nas nossas vidas. Precisamos mesmo dedicar tempo para ler, para meditar na palavra de Deus, para trazer para nossas vidas aquilo que o Senhor está falando, aquilo que nós lemos, aquilo que meditamos. Nesses estudos que nós estamos fazendo, quantas vezes Deus fala conosco através de fatos acontecidos há 2.500 anos atrás, que não é de muitas coisas, não é diferente do que nós vivemos hoje. Então a palavra de Deus fala, ela limpa, ela restaura, ela liberta. A palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Glória a Deus por isso.